Olá, estamos iniciando mais uma interativa e, com muita alegria, recebemos Giuseppe Resgo, deputado estadual pelo Partido Novo. Estamos muito felizes porque o currículo do Giuseppe, quem não conhece ainda, é bem interessante. O Giuseppe, muito antes de ter se formado, ele já era um grande empreendedor. Ele produziu e criou uma micro cervejaria aqui em Santa Maria. Ele foi presidente do setor de microempreendedores aqui, do Clube Farroupilha, e é o mais novo deputado estadual da bancada gaúcha, com 25 anos. Muito prazer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa interativa. Boa noite, Silvana. Obrigado pelo convite. Todos que estão nos assistindo, um prazer estar aqui nesse cenário muito bonito que tu montou aqui. Achei impressionante a qualidade, a beleza disso aqui. Um ambiente aberto, verde, bonito, bem arejado, então super tranquilo, né? Te agradeço e vamos conversar aí, vamos ver assuntos interessantes, importantes para tratar nesse momento de dificuldade que a gente está passando agora. Muito bem. Então, primeira pergunta que eu te faço, Giuseppe, como tu enxerga a atuação do governo do Estado, a atuação do nosso Estado do Rio Grande do Sul frente à pandemia? Agora mesmo, eu estava lendo no site do Sebrae RS que 35% das empresas gaúchas, micro e pequenas empresas, estão sem operação, ou seja, estão fechando e não suportando a pandemia. Como tu vê essa atuação de tantas empresas sendo fechadas no nosso Estado? Olha, a questão da pandemia é o tema que todo mundo tem a dificuldade de dizer o que é o certo a se fazer, né? É muito difícil de chegar e dar a solução para os problemas que estão acontecendo, e seria muita pretensão também dizer que o certo é isso, o certo é aquilo, o errado é isso, o errado é aquilo, e agora que já passou um ano, se torna um pouco mais fácil, pelo menos, de ter um encaminhamento e de ter um direcionamento daquilo que funciona e aquilo que não funciona. Claro que lá em março de 2020, ninguém sabia exatamente o que fazer, ninguém sabia exatamente quais seriam as consequências, ninguém sabia se tinha como combater o vírus de outras maneiras do que aquelas que se apresentavam para nós. Mas o fato é que diversas atitudes foram tomadas ao longo do mundo todo. Não é só Rio Grande do Sul, não é só Brasil. O mundo todo nos mostrou o que se fez de certo e o que se fez de errado. No meu entendimento, no primeiro momento, o pessoal dizia que ia fechar durante 15 dias para ajustar o sistema de saúde, para a gente entender o vírus, e a partir dali as coisas iam voltar ao normal. Sinceramente, 15 dias, naquela época, tudo bem, mas depois daqueles 15 dias não faz mais sentido se fazer fechamentos excessivos como se faz hoje, né? Eu acredito que a gente fez muito errado e continua fazendo muito errado, e ainda tem muita coisa a se consertar. Exemplo, tá? O vírus é algo que a gente não sabe se a pessoa tem ou não. Tem que fazer um teste para saber. Então, o mínimo que tem que se fazer são testes frequentes e em massa, né, para que a gente consiga rastrear onde está o vírus. Me diz em qual momento o Rio Grande do Sul, qualquer estado do Brasil, fez rastreamento dos contágios. No início da pandemia era difícil de conseguir um teste. Diziam para a gente ir para o hospital só quando tivesse com sintomas, já chegando a falta de ar. Pô, aí não tem controle nenhum, né? Não tem rastreio nenhum do vírus. Tem países no mundo aí todo que fizeram testes em massa e rastreamento. Então é o seguinte, a Silvana está com sintomas, testa a Silvana, e se der positivo, testa todo mundo que teve contato com ela nas últimas 2 semanas. As pessoas que deram positivo, faz a mesma coisa e vai rastreando. A gente não fez isso. A gente ainda não faz isso. Barreira sanitária a gente não faz. Se tem um problema de aglomeração nas praias, tem um problema das pessoas irem para as praias nos feriados, finais de semana, por que não se faz testagem em massa nos acessos às praias, como se fez agora recentemente, se não me engano foi no estado do Espírito Santo que fizeram, encontraram mais de 100 pessoas contaminadas e mandaram o pessoal de volta para casa. Por que não se faz isso? A gente decidiu ir para a medida mais preguiçosa, ao meu entender, e a medida mais simplista, ao meu entender, que, claro que ajuda, mas não resolve o problema, e o efeito colateral é gigantesco, que é o fechamento de empresa. Fazer fechamento de comércio, bom, tudo bem, vai reduzir um pouco a circulação, mas não é o único local que as pessoas se juntam, se aglomeram, têm contato. As pessoas fazem contatos nas suas próprias casas, as pessoas saem na rua por qualquer outro motivo que não seja só consumindo comércio. Por que a gente fez essa coisa tão simplista quanto fechar comércio? E outra, a gente criou um modelo, o governador criou um modelo de bandeiras, né? Bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira preta, bandeira de tudo quanto é cor, cada semana mudava, cada semana tinha uma coisa diferente. O que isso comunica para a população?
Se perguntar para mim, eu que estou vivendo isso no dia a dia, tem muitas vezes que eu fico em dúvida do que está em vigor no momento, porque toda semana muda. Então, assim, analisando um ano depois, eu acredito que a gente penou muito na questão da testagem e rastreamento, a gente penou muito na questão das barreiras sanitárias, que a gente não fez, e a gente penou muito em achar que a solução era fechar comércio, era fechar empresas, e acontece justamente isso que tu mencionou. Empresas pequenas e principalmente pequenas, né, micro e pequenas empresas, não conseguem ter fluxo para durar tanto tempo com restrição e com fechamento. Quem acaba se sobressaindo são empresas ou dos setores que não são tão afetados ou empresas gigantescas. E aí a gente acaba prejudicando a grande massa de fornecimento de emprego nesse país, que são as micro e pequenas empresas, e são a maioria das empresas aqui na nossa cidade, na região, enfim. Então, a minha análise da pandemia é que a gente, no início, era até aceitável, as medidas quanto àquilo que a gente não conhecia, mas hoje, nesse momento, já não é mais aceitável. A gente não tem uma política de testagem, de rastreamento, de permitir que a atividade econômica funcione sem penalizar tanto os pequenos empreendedores. Essa é a minha análise inicial. Pois então, e está sendo feita alguma ação em concreto para beneficiar essas pequenas empresas, essas microempresas que não têm fôlego? No governo federal se fez, né? Se fez o Pronamp, se fez a possibilidade de reduzir jornada de trabalho para não precisar demitir a pessoa, então reduz em 30% a jornada e reduz em 30% o salário, 50%. Até se fez isso no ano passado, lá por abril, maio, junho, julho. O auxílio emergencial do governo federal foi algo que é uma política que funciona, né? Claro que ela é cara, mas ela funciona. A população de baixa renda receber aquele recurso é fundamental para que elas não passem fome, no final das contas. Mas para empresas, sinceramente, um auxílio de R$600 mensal para uma pessoa física é ótimo. Agora, para uma empresa, não é nada. Uma empresa, R$600 paga talvez a conta de luz, se pagar. Agora o governo do estado está anunciando uma medida auxílio emergencial para as empresas gaúchas, onde ele elenca alguns setores que ele considera mais prejudicados, que também não são todos os setores que foram prejudicados. Ele elencou ali hotelaria, alimentação, turismo no geral, que não tem como definir o que é o setor do turismo, né? São restaurantes, são hotéis, enfim. Vai dar R$1.000 para cada empresa por mês. R$1.000 para uma empresa não é muito dinheiro para uma empresa, é quase nada para uma empresa, né? E para a pessoa física é algo ok. Então, assim, o governo do estado fez quase nada em questão de medidas de auxílio para as empresas. O governo federal fez um pouco, mas nada disso é suficiente, né? Ao meu entender, o melhor programa para uma empresa se manter viva é permitir que ela trabalhe. Se ela não pode trabalhar, não tem auxílio do governo que dê conta de manter ela em pé, e acaba que a consequência é isso que a gente está vendo agora. Empresas fechadas, demissões, enfim, o pessoal desesperado nesse momento, realmente desesperado, né? Não é exagero quando a gente fala desesperado, né? A pessoa não tem condições de se manter. Então é bem complicado, assim. Então o governo do estado está penando bastante nisso, mas também o governo do estado é um governo muito quebrado, muita dificuldade. Então tem que vir do governo federal mesmo isso, e ao menos agora, nesse momento, está se aguardando mais alguma coisa que possa ser feita. Tá, mas quanto à questão, a microempresa, ela está recebendo o quê? Uma prorrogação nos pagamentos dos impostos. A Prefeitura Municipal de Santa Maria também lançou um programa agora de prorrogação, mas isso vai, daqui 3 meses, elas vão ter que pagar esses impostos. Ou seja, a empresa que está fechada ou com uma redução grande, por exemplo, um restaurante que funciona basicamente de noite, agora ele está inoperante. Nós já estamos na 5ª semana de bandeira preta, ou seja, eles não podem operar. Como que eles vão pagar esses impostos daqui 3 meses? Com, muitas vezes, 20 garçons, 30 garçons, cozinheiros, né? Enfim, toda uma logística, né, de funcionários. Eu vi que hoje, inclusive, a Gatur entregou para ti a carta, que foi encaminhada já na sexta-feira ao governador do estado, pedindo reivindicações para o setor, que está também à beira do colapso, né? O que tu me diz disto? Olha, de início, era surpreendente o que o governo queria fazer, que a ideia deles era fazer um fechamento do comércio durante 15 dias, 20 dias, não sei o tempo que eles queriam, e queriam manter os prazos de impostos intactos. Era essa a ideia deles, o que é uma loucura, né? Alguns argumentam, não, mas o ICMS é um imposto que tu paga no mês posterior à tua venda, então o dinheiro vai estar guardado. A gente sabe que não é assim. A empresa ela vende o produto, ela não fica guardando aquele recurso do ICMS para poder pagar no mês seguinte. Não, ela utiliza o recurso
e no mês seguinte ela vai pagar o ICMS do mês passado com a venda do mês atual. Então, aquilo despertou para nós da Assembleia Legislativa, os vereadores lá de Porto Alegre também, um negócio que é o seguinte: se tem bandeira preta para atividade econômica, tem que ter bandeira preta para os impostos também. E queria eu que fosse 3 meses, viu, a prorrogação. O governo do estado prorrogou 12 dias o ICMS. Prorrogou 1 mês outros impostos. O que adianta eu prorrogar 12 dias se eu vou continuar fechado? Ou, pior ainda, o que adianta eu prorrogar 1 mês se eu vou ficar fechado 15 dias? Será que em 15 dias eu vou gerar receita suficiente para poder pagar aquele imposto? Não sei, sinceramente. Então, a gente solicitou que o governo do estado prorrogue mais ainda. Só que aí tem uma série de burocracias que tem que se passar por cima, que é a questão dos conselhos nacionais de política fazendária, o CONFAS, enfim. Mas vamos lá, quando o governo quer fazer alguma coisa, ele consegue. O CONFAS, ele permite, né, que esse tipo de prorrogação aconteça, ainda mais nesse contexto desse momento. O fato é que o governo do estado não quis fazer muita coisa. E o fato é que as empresas não querem R$1.000, R$2.000. A empresa não quer dinheiro, ela quer poder trabalhar. A prorrogação dos impostos não resolve, a gente sabe que não resolve, né? Todo mundo diz, mas isso não resolve. Bom, sério, óbvio que não resolve, mas pelo menos é alguma coisa, né? E então a gente está nessa luta diária aí, só que o grande problema é que a gente fica um pouco de mão atada, porque quem toma a decisão é o Poder Executivo, via governador, e isso não passa pelas Assembleias Legislativas, a gente não votou nenhum projeto de lei que autorize isso a ser feito, a gente não consegue fazer nada de forma tão célere, né? E agora a gente está nessa tentativa de pelo menos, sensibilizar o governo do Estado e mostrar, as empresas não podem trabalhar, bom, então prorroga esses impostos, faz com que crie algum modelo onde seja permitido um trabalho, pelo menos parcial que seja, porque ninguém consegue ficar sem trabalhar tanto tempo. E outra, né, o pessoal diz, fica em casa. Bom, tudo bem, se pode ficar em casa, fica, mas tem gente que não pode. Tem gente que não consegue. Ficar em casa é um privilégio, não é uma escolha às vezes. São pessoas que têm um privilégio de poder ficar e se orienta que fiquem, mas aqueles que precisam trabalhar, que não se proíbe essa pessoa de trabalhar, se faça as medidas restritivas, se elas existem é por algum motivo, né, para mitigar a prorrogação do vírus. Então a gente está sempre cobrando que o governo tome alguma atitude, faça alguma coisa e não fique só nessa medida que eu considero preguiçosa, assim. Abre comércio, fecha comércio, pode isso, não pode aquilo, pode 25%, não, pode 50% da capacidade. Vamos lá, será que é isso que combate o vírus? Será que a gente vai combater o vírus sem nem saber onde ele está? Cadê a testagem? Cadê o rastreamento? Cadê mais leitos de hospitalares? É claro que aumentaram os leitos, mas não foi suficiente. A gente viu que não foi suficiente. Será que a gente está fazendo do jeito certo? Eu, sinceramente, acho que não. E, sinceramente, acho que a gente deveria olhar os outros países que fizeram políticas amplas de testagem e rastreamento, fizeram políticas amplas de barreira sanitária, fizeram políticas amplas aí se o comércio vai ser restrito, que seja pelo menos que se permita que ele trabalhe, não fechamento total. Recentemente, a Angela Merkel, na Alemanha, pediu desculpas à população, alegando que o lockdown foi um erro, né? Então, a comprovação científica de fechamento de empresas ou essa restrição total, né? Porque quem trabalha de noite num restaurante, vou pegar o exemplo de novo do restaurante, que a gente tem visto massivamente restaurantes quebrando, né? Não só em Santa Maria. Aqui a Agatur, uma informação que nós temos, é que são 519 estabelecimentos vinculados à alimentação em Santa Maria. É muita gente. E aonde essas pessoas vão trabalhar? Então, auxílio emergencial, R$600 ou R$250. Mesmo para uma pessoa, né, uma pessoa física, não paga um aluguel, não paga uma conta de luz. Né? O auxílio emergencial que é repassado para as empresas de R$1.000 não paga a conta de água, luz e telefone. Então, nenhuma pequena empresa, um salão de beleza. E aí começa o efeito cascata. Claro. E é isso que nos preocupa e por isso que eu levantei esse dado, que 35% das pequenas e microempresas do Rio Grande do Sul estão fechando e gerando uma demissão em massa nesses pequenos empreendedores. Por quê? Porque ele não vai conseguir pagar o aluguel, ele não consegue pagar as contas mínimas, a pessoa que tem o aluguel também deixa de receber o aluguel, então as imobiliárias também estão com uma inadimplência gigante. O funcionário pode perder o emprego, Entende? O fornecedor não vai receber. E aí vem o efeito cascata. Aí a loja não vende mais roupas, porque as pessoas também não estão saindo para lugar nenhum. Então o comércio, por mais que esteja aberto até às 18 horas, 17 horas, enfim, cada semana é um horário, também não há um consumo, porque como que eu vou consumir roupa se eu não vou em lugar nenhum? Não é permitido praticamente. Não vou comprar roupa nova para ir no mercado. Claro. Né? Então, é uma situação bem preocupante que nós vamos entrar num colapso daqui a pouco. E essa é a nossa preocupação. E aí, anteriormente, tu me disse
que o Partido Novo, que a bancada tem 2 deputados, entraram com um projeto para que haja imposto, como é que é? Explica pra gente. Bandeira preta para os impostos. Bandeira preta para os impostos. Essa é a tese que a gente desenvolveu lá. Explica ela um pouquinho. É bem simples, né? Se existe bandeira preta para o empreendedor, tem que existir bandeira preta para o governo também. Não dá para ser uma via de mão única. Não dá para o governo tomar as decisões sem sofrer as consequências. Talvez esse seja o maior problema dos governos no mundo e dos governantes no mundo. As atitudes que eles tomam não geram consequências para eles mesmos, muitas vezes. Fechar comércio é muito fácil quando não se depende do comércio para viver. Proibir as empresas de trabalhar é muito fácil quando não se tem uma dependência de uma empresa para poder ter a sua renda e alimentar a sua família. É muito fácil. O governante ele vive muitas vezes num mundo de longe, onde ele enxerga as coisas e não sofre consequência alguma. Os salários dos funcionários públicos estão em dia. Né? Eu, enquanto deputado, estou com o salário em dia, não atrasou o dia. E isso é muito ruim na tomada de decisão. Isso é muito problemático na tomada de decisão. Então, a ideia foi o seguinte, então se o governo está dando bandeira preta para os empreendedores, que tenha consequências também. Que tenha uma bandeira preta para os impostos também. Então, que se prorrogue todos os prazos de pagamento dos mais diversos e variados impostos para que as empresas, pelo menos, respirem nesse momento. E aí nós entregamos para o governo uma carta com 14 medidas de mitigação do problema, que não sejam coisas tão banais e tão fáceis e tão preguiçosas, reitero o termo, preguiçosas, de fechar comércio. Estamos com muitos casos de coronavírus nesse momento. O que o governador faz? Fecha comércio. Será que é tão fácil assim combater a pandemia? E aí nós falamos com contadores, com tributaristas, com pessoas da área, com empreendedores, e a gente perguntou qual que é o maior problema aí, o que vocês estão sofrendo? A gente está com problema no pagamento do IPVA, a gente está com problema no pagamento do ICMS, a gente quer que se prorrogue os prazos para pagar, para gerar uma série de itens extremamente específicos ali, gerou 14 medidas que nós já estamos cobrando o governo para que tome atitudes. E algumas delas já se fez uma sinalização de prorrogar um pouquinho os impostos ali, 12 dias, eu te falei fora do ar, né? O governo prorrogou 12 dias, eu falei, pelo amor de Deus, 12 dias não é nada, não resolve nada. Então, a gente está tentando que isso vá adiante. Falta o governo querer. A questão do Simples Gaúcho, enfim, tem um monte de coisa ali. São 14 medidas, é um tecnicismo muito grande, mas o grosso é isso. Não posso trabalhar? Bom, então não vou pagar os impostos em dia. Essa é a tese do negócio todo. E deixa eu adicionar mais uma coisa que a gente estava falando antes. Toda essa questão da pandemia tem que ser tratada de forma racional. Né? A gente não pode ser irracional aqui e ficar dizendo só o que vem na telha. O governo disse que quer restringir a circulação de pessoas e, portanto, restringir aglomerações. E, portanto, os fechamentos de comércio são para isso, em tese, né? Restringir a circulação de pessoas. Por qual motivo que se achou que era uma boa ideia restringir horários de funcionamento para juntar as pessoas em poucos horários para fazer aquilo que eles têm que fazer? Se eu preciso ir no mercado, se eu preciso ir na farmácia, se eu preciso fazer alguma compra, alguma coisa na rua, se eu tenho que fazer aquilo, pode ser até às 5 da tarde, às 6, às 7, às 8, às 9, eu vou acabar indo em algum momento do dia. Então, se restringe todo o horário, as pessoas se aglomeram. Isso não faz sentido nenhum. Tanto que eu peguei dados da Secretaria da Fazenda do Estado, tem um site onde eles colocam lá o horário de emissão das notas fiscais. Então, os horários que tem muita emissão de nota fiscal, tu consegue ver que é um horário que as pessoas estão comprando. E a gente foi ver supermercados. Quando se fez a restrição para até 20 horas para entrar em supermercado, adivinha o que aconteceu? Teve um grande pico das 19 às 20 horas. Agora que se liberou para ir até um pouco mais adiante, esse pico das 19 às 20 horas ele deu uma reduzida e deu uma diluída um pouco mais adiante. Mas é óbvio, né? Mas é evidente. Por que não se libera, então, o comércio 24 horas, mais tempo? As pessoas podem ficar... Eu quero ir de madrugada, não quero correr risco algum de ser contaminado pelo vírus. Eu quero ir de madrugada, quero ir 3 da manhã no mercado. Por que eu não posso? Esse tipo de coisa assim que faz as pessoas perder um pouco da seriedade, achar que não é sério o combate ao vírus. Parece que é só política, porque tem coisas como essa que não faz sentido nenhum. Sim, porque não tem embasamento científico nenhum quanto a isso, né? Fala um pouco da tua experiência enquanto presidente do Clube Farroupilha. Para quem não sabe, o Clube Farroupilha ele trabalha muito a questão das liberdades, liberdade econômica, liberdades individuais, e a tese é o quê? Onde a pessoa possa crescer e prosperar sem tanta interferência do Estado. Explica melhor para a gente isso. Tá, trocando o assunto, né? O Clube Farroupilha ele é um grupo
de Santa Maria, um grupo majoritariamente estudantil, são jovens ali, pessoas que estão em época de faculdade, que faz parte do Students for Liberty, que é o Estudantes pela Liberdade, um grupo internacional, o maior grupo internacional, o maior grupo de estudantes liberais do mundo, que tem como objetivo propagar as ideias de liberdade a fim de que nós tenhamos um mundo mais livre e próspero no futuro. A tese central é que o governo tem uma função limitada e ele não pode ultrapassar as suas funções que foram definidas pelos teóricos do liberalismo ao longo dos últimos anos, e que os países mais prósperos, mais ricos do mundo, onde a população tem mais oportunidade, tem mais renda, tem mais dinheiro, tem mais qualidade de vida, são países que adotaram liberdade econômica e liberdade individual para poder trabalhar. Uma pessoa sabe muito melhor o que fazer com o seu próprio dinheiro do que um governante. Uma pessoa sabe muito melhor o que fazer com seus investimentos do que um governante. A população, no seu dia a dia, fazendo trocas voluntárias, fazem trocas muito mais eficientes e muito melhores e tomam decisões melhores do que um governante que não sofre consequência alguma de uma ação. É ter a pele em jogo, né? O skin in the game, que diz o Taleb, o escritor esse que trata desse assunto. Então é o seguinte, se eu corro o risco daquela ação, eu vou tomar o cuidado necessário para que seja uma ação onde tenha uma consequência boa, tanto para mim quanto para a pessoa que vai tomar essa iniciativa comigo, vai trocar comigo. Então, o liberalismo é isso. Ele acredita que o governo ele tem que sair da atividade econômica, o governo não tem que ter empresa estatal, o governo não tem que ficar regulando o micro da vida das pessoas, porque a gente sabe melhor aquilo que é bom para nós. E, claro, o governo tem a sua função básica, né? Garantir os direitos individuais básicos, garantir a vida, garantir a liberdade, garantir a propriedade dos cidadãos, ter um sistema de segurança, uma polícia, um sistema de justiça, e permitir acesso àqueles que não têm condições de poder concorrer num ambiente desses para ter saúde, educação, enfim. Então, se a pessoa não tem condição financeira, para o liberalismo tudo bem, o governo pagar a escola, pagar um hospital, não tem problema nenhum. Mas o problema é o governo ser o dono dessas coisas, o governo ser dono de o que nem a gente tem hoje no Brasil, né? O governo é dono de tudo aqui no Brasil. E a atividade econômica é muito travada, e o governo sendo dono de tudo, o governo se torna muito caro. Ele demanda muito funcionalismo, ele demanda muito gasto com tudo. O governo se torna caro, o governo se tornando caro, onde é que ele vai se financiar? Ele vai se financiar com impostos, e os impostos saem da atividade econômica. Então, quanto mais caro é o governo, mais caro é para a população viver naquele país e pagar aqueles impostos e sustentar toda a casta política e do grande funcionalismo que existe no país. Então, a tese do liberalismo é essa. Queremos um governo mais barato, que cobre menos impostos, que garanta o básico para a população. A gente não quer um governo sendo dono de petroleira, um governo sendo dono de empresa de mineração, um governo sendo dono de banco, um governo sendo dono disso tudo. Não, a gente quer só liberdade. Tira a mão do meu bolso, me deixa trabalhar, me deixa viver. E isso faz com que os países se tornem mais ricos, prósperos e a população viva melhor. É só ver nos países mais ricos do mundo qual tipo de sistema econômico eles adotam. Se é um sistema econômico com alta intervenção governamental, se é um sistema econômico onde a população tem liberdade de poder empreender, trabalhar, de poder entregar um benefício, entregar produtos, entregar qualidade para aqueles que querem trocar voluntariamente com eles. Essa é a tese do liberalismo e o Clube Farroupilha defende isso. Aqui em Santa Maria já fizemos eventos. Eu já saí agora, né? Eu já sou ex-membro, porque até me formei na faculdade, não faz mais parte. Mas eu fui presidente lá em 2016, 2017, foram 2 anos de gestão. A gente fez muitos eventos, principalmente com estudantes, trazendo palestrantes nacionais, internacionais, gente qualificada para defender esse tipo de ideia. É isso, é a radical ideia de que tu controla melhor o teu dinheiro e a tua vida do que um governante que não te conhece, que não sabe quem tu é e que não tem risco nenhum da tomada de decisão que ele fez dentro de um gabinete com ar-condicionado, com o salário em dia. Essa é a ideia do liberalismo. E que, na realidade, eu te fiz essa pergunta porque a gente está vivendo exatamente o oposto, né? Hoje o governo te impede da liberdade de trabalho, impede as empresas de exercerem as funções, muitas delas, né, estão fechadas, e, junto com isso, aumenta alguns benefícios próprios, né, para alguns setores, né, do Judiciário, do Ministério Público, aumentam emendas para auxílio-saúde, né, a gente soube agora que o STF também aumentou
sem passar por ninguém, eles mesmos se autodecretarem esse aumento, aumentando ainda mais as nossas contribuições, porque da onde que vai sair todo esse dinheiro? Ou vão retirar da saúde, ou vão retirar da educação. Então, isso é uma grande preocupação que a gente está vivendo, porque talvez as pessoas estejam tão preocupadas somente com o vírus e com a saúde, e com esses dados alarmantes que a gente tem observado e que realmente é um vírus preocupante, mas logo adiante nós teremos falidos, desempregados, miseráveis, pedintes e não sei mais o quê, né? A violência toda vai aumentar e muito. Então, a pergunta do liberalismo é que a gente está vivendo justamente o oposto disso, não é? E a gente está vivendo uma situação um pouco excepcional, né? Claro que se a função do governo é garantir os direitos básicos que eu mencionei, a vida, a liberdade e propriedade, garantir que nós tenhamos um ambiente saudável para se viver em sociedade. É óbvio que o governo tem uma certa função de auxiliar nesse momento, né? Eu, enquanto liberal, eu não sou contra o auxílio emergencial do governo federal, por exemplo. Se as pessoas estão sem condições de trabalhar, bom, emergencial. E é justamente para isso que o governo existe, né? Para momentos de exceção, momentos de dificuldade. Ele pode ser considerado até um seguro, ao meu entender. A pessoa não tem condições financeiras de pagar uma escola particular, bom, tudo bem o governo pagar. Tem que ter acesso à educação. A pessoa não tem condições de pagar um plano de saúde, tudo bem o governo pagar. Agora, não é tudo bem o governo ser tão caro, tentar fazer tudo e cobrar mais da metade do salário da população em impostos para poder manter a máquina. Não é tudo bem o governo tomar medidas restritivas exageradas que não têm sentido algum. Não é tudo bem o governo, e governo eu digo tudo, né? Não estou aqui separando entre executivo, legislativo e judiciário, estou dizendo o governo, o Estado em si. Não é tudo bem o governo, ao longo do meio da pandemia, no meio desse momento de horror da população, se autoconceder benefícios maiores, aumentar os seus benefícios, aumentar o seu auxílio saúde, aumentar os seus salários. Isso não é certo, isso. Não está tudo bem. Não é tudo bem o governo querer dizer para a população como que eles têm que viver, como que nós temos que viver a nossa vida. Não está certo isso. E é isso que o liberal defende. É ter uma noção de que o governo não é o salvador de tudo, não é quem vai nos proporcionar uma vida de qualidade, não é ele que vai nos trazer conforto, mas também não achar que a gente precisa que os políticos nos digam como viver a nossa vida. É basicamente isso. Assim, claro que eu estou simplificando muito aqui, tem muita tese por trás, tem muita teoria por trás, tem muitos estudiosos por trás, é algo muito, muito mais complexo que isso tudo, mas é simples de entender, né? Quanto mais caro é o governo e quanto menos consequências eles têm pelos seus atos, mais caro vai ser para a população viver naquele país. E um país onde nós temos um funcionalismo público que, óbvio que tem a sua função, óbvio que tem a sua importância, mas um funcionalismo público, eu digo grande, a grande elite do funcionalismo público, que não sofre consequência alguma dessa medida toda de restrição, de fechamento, que continua com seus salários em dia e nem pode se reduzir, porque o próprio aparato estatal não permite que se reduza nem momentaneamente. A gente até mencionou, eu falei uma época que a gente tinha que reduzir os salários em 30% no meio da pandemia, quase me arrancaram o couro de tão revoltados que ficaram, e porque não se podia, porque é ilegal, porque a Constituição não permite. Bom, mas que país é esse, né? Que país é esse? Eu posso fechar a empresa de alguém, pedir o ganha-pão dela, mas eu não posso reduzir o salário, nem que seja 2, 3 meses de alguém que está com o seu emprego garantido, pelo menos. Então, basicamente, é isso. Assim, claro que tem, se o pessoal quiser conhecer mais, dá para entrar no site do clube, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Sempre tem eventos aí acontecendo. É uma tese muito legal de se levar em consideração e que demonstra, na prática, ao longo da história, que trouxe uma situação de vida melhor para muita gente e principalmente para os mais pobres. A população mais pobre tem aumentos significativos de renda, de qualidade de vida e de conforto, conforme é maior o liberalismo econômico, a liberdade econômica naquele país. Não é coisa de rico, é até ruim para os super ricos um país muito liberal, porque tem muita concorrência, tem muitas empresas novas entrando, tem muita gente tentando entregar o mesmo serviço que aquela pessoa entrega. Então, muitas vezes o lobby é para que nós não tenhamos liberdade econômica. Isso é engraçado, algumas pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. O grande beneficiário da liberdade econômica é a população, principalmente de mais baixa renda.
Bom, pessoal, a gente está aqui com várias perguntas. Estou feliz aqui com os nossos telespectadores e tem aqui várias perguntas que, se nós não conseguirmos responder e fazer a pergunta aqui no meio da nossa interativa, a tua assessoria, a assessoria do José Pirreso pode responder e vai ficar aqui na live. Amanhã nós estaremos com a interativa no YouTube também. Eu estou aqui com a Rosane Quadros, já fez várias perguntas aqui, e ela está falando assim, então vai vender tudo. Da onde vai sair o dinheiro para pagar os salários dos professores, policiais, deputados? Inclusive, ela faz uma pergunta aqui quanto à Corsã, né, que a gente já estava na sequência, e a Rosane Quadros faz essa pergunta. Então, qual a tua opinião sobre a questão da venda da Corsã? Ela perguntou se vai vender tudo e de onde vai vir o dinheiro para pagar... Ela fez várias perguntas, e uma delas é assim, se vai vender tudo, da onde se vai tirar o dinheiro? Bom, mas o dinheiro para pagar os salários vai vir do mesmo lugar que vem para pagar o déficit e o prejuízo que essas empresas trazem, dos nossos impostos. Para dar um exemplo, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE Distribuição, dava prejuízo anual de R$1 bilhão para o governo do Estado. De onde é que vem o dinheiro para sustentar essa empresa? São as empresas estatais que sustentam o Estado, porque se é a empresa estatal que sustenta o Estado, então não sei por que existe imposto. Por que existe imposto se a empresa estatal sustenta o Estado? Não é esse o caminho. O dinheiro que vem para pagar salários e benefícios e infraestrutura e etc. do governo do Estado vem do nosso dia a dia. Eu vou comprar 1 quilo de arroz, tem imposto naquele quilo de arroz. Eu vou abastecer meu carro, tem imposto no meu carro. Eu vou pagar energia elétrica, tem imposto na energia elétrica. Eu recebo qualquer renda, pago imposto de renda. Qualquer pessoa vai fazer um serviço para mim, paga imposto sobre serviço. Eu vou fazer uma doação para uma pessoa, paga imposto sobre doação. Tem uma herança, paga imposto sobre herança. Tem imposto sobre tudo nesse país. Tem imposto sobre a minha própria casa, eu tenho que pagar IPTU, imposto de propriedade do meu apartamento. Eu tenho imposto no meu carro. Do momento que eu acordei até o momento que eu cheguei aqui nessa entrevista, eu paguei imposto para um monte de coisa. Acordei, liguei a luz, tem imposto na luz. Fui tomar um banho, tem imposto no chuveiro elétrico. Tem imposto em qualquer coisa que eu consumi ali para poder fazer isso. Tem imposto, entrei no meu carro para vir para cá, eu pago o imposto, pago o IPVA. Usei as estradas são sustentadas por impostos. Tudo tem imposto. É isso que sustenta o Estado. E o imposto, que a gente não pode se enganar. A população mais pobre é a população que mais paga imposto nesse país. O imposto sobre consumo é o maior imposto e o mais injusto que existe. 1 quilo de arroz que eu compro, eu que tenho um bom salário, eu pago a mesma quantidade de imposto que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Se eu compro 1 quilo de arroz e de feijão, 1 quilo de qualquer comida, qualquer alimento, pago o imposto da mesma forma que uma pessoa de baixa renda. Isso é muito injusto e isso é muito estranho. E isso é o que sustenta toda a máquina. E eu não sou contra funcionalismo público, que fique claro. Não sou contra nada disso, eu sou contra os exageros. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma força de segurança, fundamental que nós tenhamos um poder judiciário, um poder legislativo, um Ministério Público, sistema de educação. Acho que tudo isso é fundamental, mas eu acho que não precisa ter tanto assim, não precisa ser tão caro assim e não precisam ter salários tão altos assim e tão fora da realidade assim. O setor privado, ele recebe, em regra, pessoas do setor privado têm salários muito mais baixos. E isso é algo bem preocupante, isso é algo bem problemático. E as empresas estatais, infelizmente, são utilizadas como, primeiro, um local de estacionamento de político aposentado, de estacionamento de aliados políticos de quem está no governo em questão, e, infelizmente, é um antro de muita corrupção. Os maiores escândalos de corrupção que esse país já viu foram dentro de empresas estatais. Isso é lamentável, e o grande problema de ser dentro de uma empresa estatal é que quem paga a conta somos nós. Exato. Então, assim, a minha opinião é bem clara. Quanto mais barato é o governo, mais barato é para a população. Quanto menos impostos se precisa cobrar, mais dinheiro sobra no bolso da população, principalmente, repito, daqueles com baixa renda. Então, esse é o meu Mas opinião. E quanto à Corsã, que é uma pergunta que várias pessoas estão fazendo aqui, e eu te confesso que eu também tenho esse questionamento, porque a água é vida. A água é a soberania de uma nação. A partir do momento que nós não tivermos mais o domínio sobre a nossa água, como ficaria isso? Tu é a favor da privatização da Corsã? Sim, sou a favor da privatização de todas as empresas estatais. Não acho que é a função do governo ser responsável por distribuir água, esgoto, energia elétrica, nada. Não acho que é a função do governo fazer isso. Primeiro porque essa tese de que a água é nossa, que a Corsã é nossa, não existe. A Corsã é dos donos do poder no momento. A Corsã é dos políticos eleitos no momento, principalmente do poder executivo, né?
Não dá para se dizer que nós... Eu não tenho gerência nenhuma sobre a Corsã. O pessoal que está nos assistindo não tem gerência nenhuma sobre a Corsã. Por que a Corsã é nossa? E esse argumento de que, por ser fundamental, por ser essencial, tem que ser público, eu rebato com uma pergunta, então. Então quer dizer que a gente tem que estatizar todos os restaurantes, todos os supermercados e todas as produções de alimentos, porque comida também é vida, né? Se eu não tenho alimentação, como é que eu vou me sustentar? Hoje é privado, completamente privado. O setor privado planta, o setor privado colhe, o setor privado distribui, o setor privado cozinha no restaurante. Por que tem que ser público? Porque é fundamental? Não tem que ser público. O ser privado não quer dizer que as pessoas não vão ter acesso. O ser privado quer dizer que as pessoas vão ter acesso sim, e muitas vezes um acesso mais barato, muitas vezes um acesso com menos custo. A energia elétrica aqui é privada. A empresa que fornece energia elétrica aqui em Santa Maria é privada. Por que a CE tem que ser pública? A população que recebe energia elétrica da CE vai ficar sem luz? Não vai, porque a empresa privada ela quer entregar o serviço e a empresa privada é mais eficiente. A empresa privada ela tem consequências imediatas daquilo que ela faz e ela tem vontade, sim, de ter lucro e, portanto, ela tem vontade, sim, de reduzir seus custos. Ela tem vontade, sim, de ser mais eficiente no seu trabalho e, portanto, ela acaba entregando mais barato, ela acaba entregando melhor, ela acaba entregando com mais possibilidade de investimento para expansão, inclusive. E esse é um dos principais pontos da privatização da Corsã. Hoje, no Rio Grande do Sul, na área de responsabilidade da Corsã, nós temos só 17% de rede de esgoto. 17% da população com acesso à rede de esgoto. Isso é muito pouco. E esgoto também é fundamental, saneamento básico é fundamental. É saúde, né? Saneamento é saúde. A cada R$1 investido em saneamento básico, são quase R$5 a menos que deverão ser investidos no futuro em saúde. Quanto mais se investe em saneamento básico, mais se evita doenças e problemas no setor público de saúde depois. E a gente tem agora uma situação onde o Brasil estabeleceu um novo marco de saneamento básico, percebeu isso, e 90% da população brasileira vai ter que estar atendida por água e esgoto até 2033. 90%. A Corsã é a empresa que fornece água e esgoto no Rio Grande do Sul há muitos anos. A área do Rio Grande do Sul que não é fornecida, que não é coberta pela Corsã, se eu não me engano, são 317 municípios que a Corsã atende. Os outros 180 municípios, nós temos 497, os outros 180 municípios têm 35% de acesso a esgoto. E lá as pessoas têm água, lá as pessoas têm esgoto, lá as pessoas têm tudo isso. Por qual motivo eu vou ser convencido de que se privatizar a empresa as pessoas não vão mais ter acesso à água? Por qual motivo eu vou ser convencido de que a água é fundamental e, portanto, ela tem que ser controlada por um político que foi eleito e vai ficar 4 anos lá pensando só na próxima eleição? Por isso que eu acho que é muito mais responsável da nossa parte ter empresas privadas sendo proprietárias desse fornecimento. E outra, né? A privatização da Corsã não é a privatização da água. A privatização da Corsã é a privatização de quem vai fornecer a água. A água continua sendo não pode ser privatizada, não tem como privatizar a água. O Brasil proíbe até que isso aconteça. Mas a água que chega na minha casa, ela foi tratada, teve a coleta, teve o tratamento, teve os canos para chegar até lá, teve tudo isso, né? Não é grátis para entregar água encanada, eu abrir a torneira e sair água. Quer dizer que no local onde a Corsã fornece água é grátis? Claro que não. Ela cobra e tem um custo. E eu acredito, sinceramente, que a privatização da Corsã vai melhorar, inclusive, o acesso à água, o acesso ao esgoto e vai reduzir os custos disso tudo. Eu realmente acredito que isso vai acontecer e, portanto, eu defendo, sim, a privatização da Corsã. E digo mais, eu defendo a privatização de todas as empresas do Estado, inclusive o Banrisul. Muita gente tem essa linha de pensamento de que o Banrisul tem que ser público, porque o banco tem que ser público. Eu não acho. Eu acho que o governo ele tenta fazer tudo, tem muita coisa que ele faz muito mal feito. Básico ele não consegue entregar direito. A gente tem escolas com dificuldade de infraestrutura. A gente tem professores que reclamam diariamente, eu recebo diariamente demandas de professores reclamando que a sua escola estadual não recebe recurso do governo do estado para fazer as reformas estruturais e manter a estrutura. Tem professor que reclama que tem goteira dentro da sala de aula e são escolas do estado. E o estado não tem dinheiro para fazer isso, ou se tem, ele gasta mal, gasta em outras áreas, como, por exemplo, para cobrir aí os déficits das empresas estatais. Então, assim, o governo não consegue entregar nem o básico. Nem educação de qualidade, nem saúde de qualidade, nem infraestrutura de qualidade. As estradas estão aqui todas com buraco, com problema. Por que eu vou acreditar que o governo vai me entregar água com qualidade, vai me entregar energia elétrica com qualidade, vai me entregar alimentação com qualidade? Por que eu tenho que acreditar que o governo tem que ser dono de banco, dono de mineradora, dono de companhia de energia elétrica, dono de companhia de água e esgoto, dono de empresa que faz pedagiamento de estrada? Por que o governo tem que ser dono disso tudo? Eu, sinceramente, acho que não.
Gente, estou gostando aqui das perguntas. Eu estou aqui com a Leila Kruger, que já fez várias perguntas também, não estou conseguindo acompanhar. E ela fala uma pergunta interessante. E os Correios? Os Correios também são urgentes, né? Porque, na realidade, o Correio é um serviço que muitas pessoas reclamam. A maior parte do tempo ou estão em greve e o serviço acaba demorando, ou o serviço é caro, ou quando não estão em greve, o serviço fica demorado. Enfim, o Correio também é uma outra instituição que as pessoas também estão reclamando muito. Qual é a tua opinião quanto a isso? Da mesma forma. Da mesma forma. Não preciso elaborar todo o argumento, mas o Correio é uma demonstração bem clara de que a gente não precisa de uma empresa estatal para entregar correspondências, entregas, enfim. Tanto que o monopólio do Correio já está bem restrito, né? Não é uma entrega, uma transportadora, ela pode existir tranquilamente. Não é somente o Correio que tem que existir. Eu não acredito que o Correio tenha que ser público, eu acho que ele tem que ser privatizado, sim, e se isso não acontecer ao longo dos próximos anos, o risco disso, Silvana, talvez o maior problema disso tudo, da demora, da dificuldade, é que a empresa vai perdendo valor. E uma hora ela está perdendo valor. Ela não vale mais muita coisa quanto ela valia antigamente. Imagina se a gente tivesse privatizado os Correios nos anos 90. Nossa, valeria mais. Valeria muito mais. É o mesmo exemplo que eu dou com o Banrisul. O Banrisul hoje é um banco no modelo tradicional, no modelo do século XX. Claro que tem algumas modernizações, mas ele começou a sofrer uma concorrência gigantesca de bancos digitais, de toda essa entrada nova, de forma de se fazer setor bancário. E o Banrisul hoje ele é muito mais ameaçado do que ele era antigamente. E, portanto, hoje o Banrisul vale menos já do que ele já valeu. E o risco que eu acho que a gente está correndo de não vender de uma vez esse banco, enquanto ainda tem muito o que se fazer com ele, caso o setor privado assuma, é que no futuro ele pare de valer tanto quanto ele vale hoje. Eu dou um exemplo, já dei esse exemplo diversas vezes e reitero. Eu já dei vários, mas eu vou dar um diferente aí que eu tenho dado. Imagina se a gente tivesse, nos anos 70 e 60, uma grande empresa pública de telefonistas. Toda parte da telefonia seria feita com a empresa pública de telefonistas. E, ao longo do tempo, começa a entrar concorrência de outros setores. Concorrência do telefone móvel. Será que vale a pena a gente segurar ela até o ano de 2020? Ela não vai valer mais nada. Se a gente tivesse uma grande empresa estatal de máquinas fotográficas, de filme... Mas eu não estou brincando, estou falando sério. Imagina se a gente tivesse... o pessoal ia dizer, não, mas a filmagem, fotografia é essencial, é fundamental, isso tem que ser feito por uma empresa pública. Tu imagina toda a distorção que a empresa privada vai fazer só visando o lucro, a gente não vai ter registros históricos de tudo aquilo que está acontecendo, tem que ser uma empresa pública. E eu não falo nem debochando, isso é o argumento que se utiliza, não só para isso, né? Aí imagina a gente mantém aquela empresa, depois entra as máquinas digitais, já era, não serve mais nada. Se a gente tivesse em 1870 uma grande fábrica de carroças, o pessoal ia dizer, transporte é fundamental, né? Eu não posso correr o risco de ter uma carroça feita pelo setor privado, que ela vai visar somente o lucro, e essa carroça pode desmontar, eu posso morrer, posso me acidentar. As empresas de carro também têm que ser públicas, porque imagina o risco que eu vou ter se eu estiver entrando num carro privado, onde a pessoa só visa o lucro, eu posso bater o carro, eu posso morrer. Essa linha argumentativa sempre, aí a grande fábrica de carroças do estado do Rio Grande do Sul de 1870, ali pelo ano de 1930, 1940, ela já não valeria mais muita coisa, porque já teria entrado as empresas privadas. A concorrência no setor privado é algo muito dinâmico. E é por isso que a gente tem que permitir que o setor privado e as empresas sejam administradas de uma forma dinâmica, de forma que ela possa se adaptar, que ela possa ter concorrência de outros setores, que ela possa trabalhar para entregar um serviço cada vez melhor e cada vez mais barato, porque ela tem receio de perder mercado. A empresa pública ela não tem esse medo. A empresa pública ela tem muitas vezes o marasmo, a lentidão, o funcionário, aquele que não tem risco, e isso prejudica a dinâmica da empresa e faz com que ela fique defasada e faz com que ela não entregue tudo que ela pode entregar para o cidadão, porque o grande beneficiário da privatização é o cidadão. E o governo não deixa de ganhar dinheiro com uma privatização porque toda empresa paga imposto. Né? Toda empresa paga imposto e não paga pouco. Ele vai aumentar a arrecadação, no caso. Às vezes aumenta. A Vale do Rio Doce, nos anos posteriores da privatização dela, aumentou. O dinheiro que o governo retirava da Vale do Rio Doce aumentou. Então, assim, não é como se fosse privatizar a empresa e o governo vai parar de ganhar dinheiro com aquilo. O governo ganha dinheiro com impostos. O que muitas pessoas questionam é que algumas negociações elas facilitam, né, os impostos ou tem alguns, digamos assim, alguns benefícios na prorrogação dos impostos e tudo mais, como a gente já viu no passado. Sim, né? Então, sim, essa é a grande preocupação de muitas pessoas, porque privatiza e tu acaba não recebendo esse imposto na contrapartida, né?
Isso acontece também não em casos só de privatização, né? Acontece em casos também de benefícios fiscais para trazer uma certa determinada empresa para se estabelecer no local. E isso é porque o Brasil é tão complexo, é tão problemático, é tão caro pagar imposto nesse país que tem empresas que não querem vir para cá porque a gente trava muito. Aí a gente, ao invés da gente fazer uma redução geral, a gente fazer uma grande reforma tributária que facilite e simplifique o pagamento de impostos e faça com que todo mundo pague igual, independente do setor, a gente prefere ficar dando benefíciozinho para um setor ou para outro. Começa a criar lobby nos governos, governo federal, governo estadual, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, e acaba virando essa grande confusão que tem hoje no Brasil. Eu sou completamente contra isso. Esse tipo de benefício fiscal que visa uma empresa específica, um setor específico. Bom, qual setor é mais importante que o outro? Né? Todo setor é fundamental. Por que o setor calçadista tem um benefício fiscal e o setor de produção de, sei lá, tem um não vou citar exemplos aí. Por que não tem? Não, o caso da Ford, né? O caso da Ford, há muitos anos atrás, os gaúchos ficaram frustrados porque não fizeram as negociações dos impostos, perdemos a Ford aqui no Rio Grande do Sul e a Ford foi para a Bahia. Hoje, a Ford cancelou as operações na Bahia e foi embora do Brasil definitivamente. E nós sabemos que foi para o nosso país vizinho, nossos amigos, né, argentinos. Então, como fica isso tudo? A gente fica questionando como fica essa situação. Pois é, para a Bahia foi bom naquela época e para nós foi ruim. Porque fica que a gente diz, né, a guerra fiscal. Fica nessa briga de quem dá mais benefícios. Isso é muito ruim para o país, em geral. Claro que para a Bahia foi ótimo, né? Durante aquele período ela recebeu uma empresa grande, com funcionários, etc. Teria sido bom para nós se a gente tivesse. Mas aí, será que isso promove desenvolvimento no país? O que é, por exemplo, a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é um local onde as empresas montam os seus produtos. Mas muitas vezes tem um exemplo claríssimo que tem um economista que dá, o Marcos Lisboa. Ele dá um exemplo que é o seguinte: para montar uma moto, por exemplo, às vezes a peça é produzida em São Paulo, ela entra num navio, vai via cabotagem, né, vai via costa marítima até Manaus. Lá as peças são retiradas do navio, se monta a moto e aí se vende ela com benefício fiscal, porque a Zona Franca não paga impostos, né? Monta a moto, coloca dentro do navio e volta para onde? Para São Paulo. Por que não se faz isso no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é onde se tem o centro consumidor? Por causa da guerra fiscal, dos benefícios fiscais que acabam distorcendo completamente, olha o custo, tudo que isso gera, por conta dos impostos que são muito problemáticos. Então, assim, enquanto que eu falei antes, né, da questão do liberalismo econômico, eu acho que não tem que ter essas distorções, que isso tudo é criado pelo próprio governo. E isso problematiza demais, isso dificulta demais, isso encarece demais e o Brasil acaba se tornando esse grande país maluco na hora de pagar impostos, maluco na hora de fazer esses benefícios e, digo mais, né, isso não acontece só em casos de privatização, isso acontece em casos onde o setor sempre foi privado, nunca teve setor público de montagem de motocicleta, né? Ao menos não que eu saiba, não duvido de nada do Brasil. Mas um ponto que o pessoal traz, e eu acho que é importante, e eu gosto de deixar claro, é que o processo de privatização de uma empresa não pode ser feito de qualquer jeito. Não dá para pegar e simplesmente vender de qualquer jeito. Tem que se fazer uma boa montagem, uma boa modelagem, uma boa precificação, tem que se tomar cuidado com corrupção em casos de privatização. É muito perigoso isso, porque são cifras muito altas, são momentos onde é um valor gigantesco que está sendo tratado. Muitas vezes os contratos são um pouco difíceis de serem auditados, então tem que tomar cuidado com corrupção no momento das privatizações. Mas nem por isso me faz ser contra privatizações, porque enquanto a empresa é pública também tem muito risco de corrupção. Mas depois que o governo já não é mais dono dessas empresas, se reduz e muito o risco de corrupção, e justamente por isso que tem muitos políticos aí que não gostam do processo de privatização, porque eles sabem que reduz, né, um pouco a possibilidade de locais ali para se estabelecer aliados políticos, ter uma diretoriazinha, ter uma secretariazinha, que nem os contratos da Petrobras que se fazia lá, tinha um percentual de repasse, é um ambiente bem propício para se fazer isso, e é o que a gente menos quer, né? O que a gente menos quer nesse país é corrupção, o que a gente menos quer nesse país é poder na mão dos políticos. É até um pouco contraditório, eu aqui, enquanto político nesse momento, quanto menos poder o político tiver, para mim, melhor. Eu entrei na política para isso, eu quero que se reduza o poder dos políticos e se dê mais poder para a população poder viver sua vida. Essa é a tese. Bacana. Eu estou aqui de novo com uma pergunta da Andréa de Moraes, que volta na questão da Corsã, e ela pergunta assim: como o deputado pensa a política de recursos hídricos no caso de uma privatização e o subsídio cruzado?
O subsídio cruzado ele não é proibido no setor privado. As concessões são feitas muitas vezes com subsídio cruzado. O que é isso, né? O pessoal diz, mas é... O que é o subsídio cruzado? Para fornecer a água de Santa Maria, todo mundo quer. Uma empresa privada que ela vai fornecer água para Santa Maria, dá lucro, dá dinheiro fornecer água para Santa Maria. Afinal de contas, 300 mil habitantes aqui consumindo, né? Um cano de água que passa no centro de Santa Maria tem uma densidade demográfica grande, ou seja, é menos quantidade de investimento que se precisa fazer num cano para atender uma quantidade maior de pessoas, porque são prédios, são mais gente. Agora, se tu vai fazer um fornecimento de água, por exemplo, no interior de Júlio de Castilhos, aí é um pouco mais caro, bem mais caro, para se dizer a verdade, porque é muito mais espaçado uma propriedade da outra, se atinge muito menos pessoas, com muito mais investimento. Então, a empresa não vai ter vontade, não vai ter incentivo para trabalhar naquela área. Mas, e tudo bem, eu concordo com isso, eu sei que isso é verdade. Mas não quer dizer que a empresa tem que ser pública para poder ter esse tipo de contrato, né? Afinal de contas, o poder público ele ainda vai fazer a contratualização, ele ainda vai fazer a forma, vai fazer a modelagem, vai fazer como que vai funcionar. Uma coisa muito comum que se faz em concessões de estradas, por exemplo, se uma pessoa quer pegar o trecho, uma pessoa não, né? Uma empresa vai pegar o trecho que liga Venâncio Aires a Porto Alegre, um trecho que tem muito movimento de carro, um trecho ótimo. Essa empresa, ela vai ter que pegar, então, além desse trecho lucrativo, ela vai ter que pegar o trecho entre Santa Maria e São Cepé, que é um trecho que tem menos fluxo de pessoas, que é longo, né? Se engana, quando eu era mais novo, eu achava que São Cepé para mim, São Cepé é longe, tem estrada para chegar lá. E para pegar essa estrada aí que não dá tanta lucratividade. Então se faz um contrato, um subsídio cruzado. Se faz uma junção. Para pegar o filé, tem que pegar um pouco da carne de pescoço também. E isso não precisa ser feito via empresa pública. Isso pode ser feito via empresa privada também. Então, assim, ok, eu entendo a pessoa que genuinamente se preocupa com isso, eu entendo. Mas a pessoa que fica buscando argumentos para se agarrar para que a empresa se mantenha pública porque quer que ela se mantenha pública, aí eu não consigo entender. Aí eu não consigo achar que é algo razoável. Porque, no fim das contas, quem guia a Corsã é o governo do Estado. E hoje pode ser um governo que eu concordo, mas amanhã vai ser um governo que eu não concordo. A cada 4 anos muda o governador nesse estado. Que empresa que tem visão de longo prazo trocando de 4 em 4 anos? Se trocam todos os diretores, se trocam... E eu vejo na Assembleia como é que funciona a indicação para diretoria de empresa. Eu vou dar um exemplo prático. Foi indicado para a diretoria... Vou te fazer uma pergunta que eu falei para o pessoal que trabalha comigo e eu achava que era uma pergunta importante. Quantos bancos o Rio Grande do Sul tem? Banrisul, né? Tem um outro banco que agora eu esqueci o nome. Esqueci o nome do outro banco. Era essa a pergunta e era essa a resposta que eu imaginava. Ai, Jesus. O Rio Grande do Sul tem participação em 3 bancos. Quais são os outros bancos? A gente tem o Banrisul, que todo mundo conhece. Sim. A gente tem o Badesul, que é o Banco do Desenvolvimento do Sul. E a gente tem o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento e... esqueci o E. São 3 bancos. O que acontece? O Banrisul é um banco que é comercial, de fato. Ele dá lucro, ele visa lucratividade, ele visa entregar serviço bancário para a população. Agora, o BRDE e o Badesul são bancos de fomento. São bancos que emprestam recursos, etc, etc. Como que funciona a indicação para a diretoria desses bancos? Política. O último indicado para a diretoria do BRDE... O último indicado para a diretoria do BRDE foi o ex-secretário da Casa Civil, o Otomar Vivian, que é um cara que eu conheço, eu sei que ele é um cara sério, eu sei que ele é um cara qualificado, eu sei que ele tem uma boa trajetória política, uma boa carreira política, mas ele é formado em educação física. A lei das estatais proíbe que se indique alguém formado em uma área não compatível. Mas ele vai ser indicado e, por política, ele vai assumir uma diretoria de um banco estatal e, por política, ele vai estar lá porque ele prestou seus serviços como secretário da Casa Civil e o governo do Estado entrega para ele um benefício. Como se fosse uma aposentadoria ganhando um salário de R$66 mil por mês. É esse o problema da empresa estatal. Esse é o grande problema da empresa estatal. E aí eu tenho que ouvir que o BRDE e o Badesul são estratégicos, sendo que a população nem sabe que eles existem. Nem sabe. Para que serve isso? A quem servem essas empresas estatais? Será que é nosso? Será que é do povo? Será que o povo não tem que ficar pagando esse tipo de... Algumas pessoas estão comentando aqui, não, é do povo, mas não temos gerência, né?
E nem tem muita transparência quanto aos lucros e às dívidas, né? Então, tem uma pergunta, aqui tem uma colocação do Nasser Yassin, que eu achei interessante, que ele diz assim, ó, as pessoas que reclamam das privatizações precisam lembrar da antiga CRT, que nós tínhamos que pagar uma fortuna por uma linha e ainda esperar 4 anos para poder conseguir a linha. E hoje, muitas pessoas não têm mais nem linha de telefone em casa, porque o celular substituiu, né? E hoje eu acho que até as pessoas não estão mais ligando, as pessoas estão usando WhatsApp, Telegram, outros meios de comunicação que não é mais o telefone convencional de linha, né? O Nasser vai lembrar. O meu pai me contava que nos anos 90 ele declarava no imposto de renda dele que ele tinha uma linha de telefone. Era algo tão valioso, era algo tão que estava no imposto de renda dele. Tinha lá um carro, não sei o quê, a linha de telefone. Ações na CRT. Não era só linha de telefone, eram ações na CRT. Eu tinha ações na CRT. Tinha, então. Aí imagina se fosse até hoje pública e estatal essa empresa. Será que ela teria conseguido se adaptar e ela teria condições de concorrer com uma Samsung ou com uma Apple para nos entregar telefone? Não sei. Eu tendo a achar que não. E ela poderia ser nossa, tudo bem, mas 100% de nada é nada, né? Quando a empresa vale pouco, não... Quando ela para de fornecer, para de valer, ela não tem valor nenhum. E outra, eu pergunto, né? Nossa, será? Quais são os lucros e dividendos que a gente recebe? Qual é a participação que a gente tem nas decisões? Eu não considero algo meu se eu não participo das decisões e eu não recebo nada por aquilo. E eu tenho que sustentar muitas vezes, né? Via impostos, não só via impostos, mas via... Vamos dar um exemplo concreto da CE. Olha, a CE é nossa, né? Bom, se a CE é nossa, toda a dívida dela é nossa também. Dívida de 4 bilhões de reais em ICMS. E aí? Para vender a empresa, teve que dar um grande de um benefício, um perdão de dívida bilionária, porque a empresa não repassava o ICMS. Bom, se a empresa não repassa o ICMS, o Estado dá um perdão da dívida de ICMS porque ela não consegue se sustentar. Portanto, é a população que pagou via imposto, financiou aquilo tudo e não veio para o caixa do governo do Estado. Então, nem recebeu em serviços aquilo. Então, assim... não é nosso, né? A Rosane Quadros está aqui comentando, participando bastante, obrigada. Ela está comentando aqui que a empresa Equatorial, que comprou a CE, pegou empréstimo no BNDES, que é um banco público, né? Então, ela está comentando aqui que essa empresa que comprou é uma estatal. Na realidade, a gente não tem tanta informação quanto a isso? Não, a Equatorial não é estatal, não. Ela pode se financiar, ok, pegou empréstimo no banco estatal, mas ela não recebeu o dado esse dinheiro, ela vai ter que devolver, né? Vai ter que pagar. O banco não serve para fazer empréstimos, né? Eu até acho que não deveria existir banco estatal, mas vai ter que devolver esse recurso depois. E a Equatorial assumiu uma dívida bilionária, né? Ao assumir a CE, ela assumiu uma dívida de bilhões e bilhões e bilhões de reais. Tinha gente falando que a empresa foi vendida por só 100 mil, o preço de um carro. Sim. Bom, tudo bem, eu vou comprar uma Ferrari a 100 mil reais que nunca pagou IPVA, que tem 4 bilhões de dívida. De dívida, né? E nesse caso, nem comparo com uma Ferrari, até porque não é válida a comparação, mas compro um carro que tem uma dívida bilionária. Vou comprar? Não vou, claro que não vou. O valor dele não é só o valor da frente, né? Todo o valor daquilo que ele assume, que ele tem de dívidas ali, né? E a CE é uma empresa extremamente endividada, que é o risco que a gente pode chegar com as outras empresas. É o risco que a gente tem em manter a Corsa pública, é o risco que a gente tem em manter o Banrisul público, e por conta disso eu já estou prevendo que a gente tem que se vender ela enquanto ela vale alguma coisa. Hoje o Banrisul vale dinheiro. A gente pode vender o Banrisul hoje ganhando dinheiro com isso. Hoje a gente vende a CE não ganhando dinheiro com isso. A gente vende a CE para se livrar de um problema. Que não vai ser resolvido se ela se manter pública. Se a gente tivesse vendido toda a CE, lá na época que foi vendido um pedaço dela, será que a gente não teria ganho algum certo recurso, não teria evitado de se fazer tudo isso que está sendo feito agora? Uhum. Então, são reflexões que eu faço. Eu gosto da participação do pessoal, eu entendo a linha de pensamento, eu acho que é legal a gente debater, de forma alguma que eu quero desdenhar dos argumentos, não quero desdenhar de ninguém. Só que é a minha linha de pensamento, né? É até legal de trazer para a gente conversar, fazer um debate. Eu né? acho muito bacana. Futuramente, a gente vai trazer aqui na Interativa essa oportunidade de dialogar, falar do plural, falar de opiniões
opiniões diversas. Pessoal, estou muito feliz aqui com a participação. Tem muitas perguntas. A gente tem ainda mais uns 5 minutos aqui de interativa. Quero agradecer a participação do nosso deputado. E aqui está vindo perguntas de todos os tipos, que a gente não está conseguindo nem terminar muito bem um assunto. Mas tem um assunto aqui que a Leila Krieger falou que eu achei interessante. O que o Partido Novo pensa da Coronavac? Sabendo que além de 50% na primeira dose, extemporânea até a segunda dose, não protege contra a variante dominante, a mais mortal, que é a P1. Ela está fazendo perguntas bem técnicas da área da saúde, fica à vontade se tu não quiser responder, e que ela fala também que ela não é como a Pfizer, no caso. Bom, o Partido Novo não emitiu uma opinião oficial sobre a Coronavac, né? O Partido Novo ele tem opiniões sobre vacinação. Tá? Eu, enquanto membro do Partido Novo também, eu estou de acordo com essas opiniões. A única forma da gente sair dessa crise toda é com vacinação. Ponto. Eu não concordo com a linha de que a vacinação tem que ser obrigatória. Né? Não gosto dessa linha de pensamento, até porque isso pode... Tudo bem, se fala que a vacinação no Brasil já é obrigatória para diversas doenças, etc. Mas isso traz uma certa desconfiança na população que dá um efeito reverso, inclusive. A gente não tem que falar de obrigatoriedade de vacinação. A população quer se vacinar. A população quer sair desse problema. E a única maneira da gente voltar ao normal é com vacinação em massa. Olha Israel como é que está. Israel está quase voltando ao normal. Os Estados Unidos estão quase voltando ao normal com vacinação em massa. Se vai ser a Coronavac, se vai ser a Pfizer, tudo bem a pessoa escolher. Tudo bem a pessoa escolher. Não quer tomar a Coronavac, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas eu não acho que tem que ser proibida, por exemplo, a Coronavac. Se o Instituto Butantan, que é o instituto que fabrica todas as vacinas que a gente toma durante a nossa vida inteira, pega a tua cartela de vacinação. Butantan, de cima a baixo. Eu nunca vi na história do Brasil as pessoas questionarem tanto a origem de uma vacina. Nós usávamos todas as vacinas, H1N1, a gripe, a febre amarela, enfim, todas as vacinas que eram obrigatórias. A gente nunca perguntou de onde era a vacina, quem estava fornecendo a vacina. E isso está tão interessante, porque se politizou, inclusive, a questão da vacina. Pois é, mas assim, e tudo bem. Como eu falei, como um liberal, eu acho que a pessoa pode escolher. Não quer tomar Butantan, não quer tomar Coronavac, tudo bem, toma outra. Não vejo problema nenhum, mas um pedido que eu faço e uma linha de pensamento que eu acho que é o que eu sigo. Tá? Quando tiver a oportunidade de se vacinar, se vacine. Isso que vai fazer com que a gente saia desse problema todo. Se a gente ficar se enganando, achando que não precisamos da vacina porque temos a cloroquina, eu não acho que é o que vai solucionar o problema. E outra, se o médico quiser fazer, estou entrando em temas polêmicos aí, se o médico quiser testar, fazer um tratamento com cloroquina, com ivermectina, com o que for, tudo bem, é da decisão do médico e do paciente. Eu não acho que tem que ser proibido também os remédios. Tem gente querendo proibir os remédios do Covid porque não tem comprovação científica que funciona. Mas, gente, a gente está no meio da guerra, a gente está no meio do momento de maior dificuldade. A gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem para conseguir se salvar. Se a pessoa não quer tomar, não toma. Tem médico que já tentou fornecer esses medicamentos que a pessoa não quis. E está tudo bem ela não querer. Que vá fazer o tratamento que ela acha que de acordo com o médico, se acha mais adequado. Mas, voltando sobre a vacina, eu considero que sem vacinação a gente não vai sair desse problema. A gente vai ficar se enganando enquanto a gente não se vacinar. Se a pessoa não quer tomar Coronavac e Butantan, então toma a Pfizer, toma a... Oxford. Eu não sei... Tem a de Oxford, tem a Pfizer, tem a AstraZeneca, enfim. Tem várias aí, Johnson & Johnson, tem um monte, tem um monte aí para escolher. Né? Desde que se vacine, tá ótimo. O que eu acho interessante, assim, que eu acho que é importante deixar claro, que, na realidade, o tratamento precoce ele não isenta o uso da vacina. Uma coisa não compete com a outra. Uma coisa é a pessoa estar com o vírus e precisar se medicar. E aí vem uma questão que as pessoas têm discutido e politizado, que eu acho que o político não deveria se meter nisso, que é a questão do tratamento do médico. Aonde já se viu um político que não tem formação em medicina regulamentar o que um médico que estudou vai receitar para o caso específico do seu paciente? Eu acho que isso está sendo tão contraditório que é como eu tenho visto por aí dos médicos dizerem, bom, então eu vou rasgar meu diploma de medicina, porque se eu estou na frente do meu paciente e eu não posso receitar o que eu acho que é adequado
para o caso dele e um político lá que é eleitoreiro, que está entrando, está surfando, vai determinar o que eu uso ou não uso, ou um jornalista, ou um juiz, ou enfim. Eu acho que esse caso, eu até não queria falar sobre isso, mas eu estou completamente de acordo contigo. Você entrou nesse assunto, eu vou ter que falar. Na realidade, Santa Maria, nós temos mais de 350 médicos que assinaram um documento para que a Prefeitura de Santa Maria liberasse nos postos de saúde. O médico vai ter que ser soberano na sua indicação. Na realidade, se um médico tem uma indicação, outro médico tem outra, ok. Mas um político regulamentar o que o médico vai receitar para o paciente. E a outra situação que eu acho que ficou muito estranha e as pessoas não se deram conta, que a vacina, não tem a vacina para todos. A nossa idade, nós vamos ser os últimos da escala. Os últimos da fila, não é? E se eu pegar Covid, no caso, eu já peguei Covid, eu vou ser proibida, eu não vou ter acesso a uma medicação? Ah, porque tal medicação não tem comprovação científica, não é? Bom, quanto tempo se leva para ter uma comprovação científica? 10 anos. Então, vamos esperar 10 anos. É mais ou menos como aquelas brincadeirinhas que alguns médicos têm falado. Ah, muito bem, eu estou aqui afundando e tem essa porta aqui. Sobe. Não, eu não vou subir nessa porta, porque essa porta não tem comprovação científica que vai aguentar na tempestade. Então, eu acho isso tão absurdo de questionarem a indicação que o médico vai dar no seu consultório particular. Eu acho um absurdo não estar disponível à população, principalmente a mais carente, porque a mais carente vai na UPA, vai no posto de saúde, e isso não isenta a vacina. Tu não está isentando a vacina, mas nós não temos vacinação em massa. E nós sabemos também que não podemos vacinar enquanto a pessoa está com o vírus. Né? Se eu estou agora com Covid, eu não posso tomar vacina. Isso é uma outra coisa muito importante. Então, se eu agora me contaminar com o vírus, eu preciso tomar uma medicação adequada para o tratamento. E o quanto mais rápido, mais assertivo. Então, isso é uma questão que eu até não queria ter levantado. Né? Mas eu vejo que isso volta à nossa fala inicial, Giuseppe, que é a liberdade. Né? A liberdade do exercício profissional. Porque quando um médico faz 6 anos de medicina e faz um juramento, e ele faz uma especialização, e ele tem uma medicação ampla à sua disposição, combinada com biotipo, com históricos e tudo mais, como que vão regulamentar isso? É uma liberdade profissional que está sendo tolhida? Da mesma forma que nós falamos, né, do microempresário, do restaurante, enfim, de vários profissionais que foram impedidos de trabalhar no seu exercício. Eu querer regulamentar o que o médico pode receitar ou não pode receitar, é muito interessante isso. É isso aí, eu estou de acordo contigo e, da mesma forma, eu estou em desacordo com aqueles que acham que só por causa disso não precisa de vacinação. Não, gente, a gente tem que ser razoável aqui, né? Tem um meio termo nessa situação que é a razoabilidade do negócio. Se eu estou contaminado, eu tenho que fazer o possível para me salvar. E se eu não fui vacinado e não tenho imunidade, eu tenho também que me imunizar, tomar vacina. E assim, é a forma que eu vislumbro da gente sair dessa porcaria toda que a gente está vivendo. E uma coisa que a gente não tem falado, né, Giuseppe? A gente está terminando o nosso tempo aqui. Estou feliz com a participação, muita gente perguntando. Gostaria, Giuseppe, que se tu pudesse depois responder, pedir para a tua assessoria responder. Eu acho que isso... Os comentários todos, vários comentários aqui. E eu acho que isso é importante, esse espaço, esse diálogo. Nós criamos esse espaço aqui na Interativa justamente para isso, fazer diálogos, discussões, debates. Eu vejo que isso é muito, muito importante. O que eu gostaria assim, de finalizar é falar da importância do diálogo e da transparência. Então, Giuseppe, eu faço um apelo em nome dos nossos leitores, das várias pessoas que fizeram as perguntas aqui, cobrem, fiscalizem, nos passem isso, né? Tu já estás escrevendo para a Interativa aqui semanalmente, eu te agradeço, mas eu acho que é importante os deputados, e tu que está novo nessa profissão, né? No Partido Novo, é o deputado mais jovem e é a nossa esperança também, porque a gente precisa renovação, nós precisamos de ideias novas para novos momentos, para novas necessidades. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, fiscalizar e dar transparência. Quando tu falas em corrupção, nós precisamos ter agentes fiscalizatórios, seja em instituições públicas ou seja nessas privatizações que vão ocorrer. Né? Eu vejo, é muito importante esse papel de vocês fiscalizarem, de vocês denunciarem e de vocês, né, são os nossos representantes. Completamente de acordo, tanto que a gente conseguiu aprovar uma lei de transparência no combate ao coronavírus aqui no Estado, obrigando o governo a fornecer os dados, a mostrar o que está acontecendo.
Mostrar o número de pessoas infectadas, mostrar o número de vacinas recebidas, doses aplicadas, tudo, com dados abertos, microdados, enfim, a gente conseguiu aprovar essa legislação. Isso é algo que eu gosto de falar bastante, porque não era tão transparente quanto deveria ser. Então, eu concordo contigo, eu acho que sim, a gente tem que cobrar o máximo de transparência possível para a população comum poder cobrar, né? Para a gente poder entrar na internet e ver os dados e ver se está tudo certo. Inclusive o número de mortos, né? Também, o dado que nós temos visto, assim, a mídia tem falado e dando destaque, capas de jornal, quantos morreram, quantos mais morreram com o Covid, né? Muitos desses pacientes nós sabemos que tinham grandes comorbidades, né? Como câncer, AVC, problemas cardíacos, e que o Covid foi o grande causador do falecimento, mas que eram pessoas que tinham muitas comorbidades. Então, é bem delicado isso, porque se nós olharmos o portal dos registros de nascimentos e óbitos, né, a gente viu que não tivemos um número expressivo de óbitos no modo geral no Brasil. Isso é uma coisa que chamou muita atenção dos dados. Então, nós sabemos que tem muitas pessoas curadas. E isso eu acho que seria importante as pessoas terem um pouquinho mais de fé, ter os cuidados, mas nós precisamos um pouco mais de ânimo para aguentar mais um ano, porque nós já passamos por 365 dias nesse mesmo filme, esse filme de terror. E nós não estamos vendo uma luz no fim do túnel. E a depressão tem aumentado, né? O número de suicídios, José, tem aumentado. E as crianças que não estão nas escolas também têm ficado em estados depressivos bem grandes. Nós temos falado com muitos psiquiatras e a nossa segunda pandemia vai ser a depressão, Giuseppe. E isso me preocupa muito. Não falamos sobre educação, que é um tópico que muitos pais estão mais preocupados do que o CEPERGS e outros sindicatos que deveriam brigar por educação e as escolas não voltaram. Isso é um assunto também bastante polêmico, né, Giuseppe? Sim, é um assunto bem que a gente está brigando lá na Assembleia faz tempo já, né? Aqui, só vê nos países desenvolvidos. As escolas foram a última coisa a fechar e a primeira a reabrir, depois dos momentos de maior dificuldade, né? Aqui no Brasil a gente já está mais de ano sem educação presencial. Uma criança com 6, 7 anos de idade tem muita dificuldade de aprender na frente do computador, né? De aprender a ler, de aprender a escrever. Não que eu seja educador, não sou, mas os relatos são esses. Que, bom, um adolescente lá aí no final do ensino fundamental, durante o ensino médio, um jovem adulto aí na faculdade, tudo bem, ele aprende pelo computador, pela internet. Claro que não tão bem quanto presencial, mas uma criança de pouca idade. Até por isso que o governo do estado já foi até o STF, para ver quanto o judiciário interfere na nossa vida, né? Foi até o STF agora defendendo para permitir que as aulas, pelo menos para crianças de primeiro ou segundo ano, possam voltar presencialmente no estado, que aconteceu durante um tempo, e aí se barrou na justiça e agora está nesse debate aí. Mas isso é um assunto um pouco mais complexo, acho que para esse vai ser um tema que a gente vai abordar, porque muita gente está nos questionando e cobrando que nós precisamos abordar a questão da educação, porque a educação não está sendo prioridade nessas pautas. Não, de forma alguma não está, não. Está longe de ser prioridade. Imagina, foi a primeira coisa a fechar e parece que não vai abrir. A gente chegou a abrir bar e não é nada contra os bares, mas bar que as pessoas ficavam tipo uma boate, assim. Isso estava aberto e a escola não estava. Exatamente. Então, qual que é a prioridade, né? Qual que é a prioridade que a gente tem? É muito complicado a gente fazer com que as crianças fiquem tanto tempo sem ir para aula, e a gente aprovou um projeto de lei que tornava a educação essencial no Rio Grande do Sul, só que o governo retirou o termo presencial. Aí a educação continua sendo essencial, mas não a educação presencial. E que a gente sabe que não funciona, né? Uma criança em fase de alfabetização não vai conseguir ficar 4 horas na frente de um computador, né, ou de um celular. Prender atenção. Né? E o que mais nos preocupa, deputado, é que as crianças do ensino público, né, escolas públicas, nem têm computador em casa. Isso é complicado. Então, elas estão na rua. Elas estão na rua, né, com o tiozinho, porque a mãe e o pai que precisam trabalhar para trazer, né, estão em escola pública, elas estão na rua, está à mercê, inclusive, de violências. Mas é uma outra discussão e a gente já está há 1 hora aqui, a conversa vai longe. Fico muito feliz com a tua participação. Muito obrigada, Giuseppe. Bom trabalho. A Interativa está de portas abertas e agradeço a participação de todos vocês. Agradeço a todos os ouvintes. Amanhã essa live também estará no YouTube. E
Seja bem-vindo sempre aqui na Interativa. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou, aqueles que mandaram perguntas e opiniões aí, aqueles que discordaram também de mim, eu agradeço, eu gosto de debater. Não levem para o pessoal de forma alguma e não levem como algo ruim. Eu gosto desse conversa, uma conversa de ideias, né, para a gente tentar trazer pontos de vista diferentes aí. O meu ponto de vista ficou bem claro e seria legal também um dia dar a oportunidade de fazer um debate aí sobre esses assuntos. Obrigado, Silvana, e até a próxima. Tá certo. Muito obrigada.